ele literalmente coloca formas geométricas no meio das ilustrações dele, né? Olha esse cabelo desse menino. Então, eu compilei um monte de referências e eu vou tentar explicar isso aqui da forma mais concisa possível. Vai demorar um pouco, então vai ter que ter paciência, né? Vamos lá, as referências estão aqui. Vamos começar pelos artistas clássicos, ok? Primeiro, os clássicos. Aqui eu tenho o Bogoró e vamos falar primeiro sobre marcas, ok? Marcas no canvas. Uma das principais partes, talvez a principal parte de qualquer pintura, é você ter diferentes tipos de marcas numa tela. E isso não é novidade, sabe? Artistas já, desde de séculos passados, eles já sabem disso e eles já fazem isso. Se você olhar aqui alguns dos clássicos, né? Eu compilei alguns clássicos. Eu compilei alguns clássicos aqui. Aqui tem um streamer moderno e aqui tem algumas coisas sobre ferramentas que eu vou falar depois. Se você vier aqui para esses artistas clássicos, tipo o Bogoró, que ele puxa um pouco mais pro realismo, você vai ver que ele brinca com as bordas e as formas. Por exemplo, olha essa região aqui, ó. Essa região aqui do cabelo. Tá vendo que o cabelo se perde no fundo? De um lado você consegue ver bem detalhado, mas do outro lado ele desaparece no fundo. Isso é de propósito, porque algumas regiões elas não precisam tanto de detalhe. E essa é justamente a ideia dele. A parte de foco, que é o rosto, é sempre bem recortada e bem separada. Tá vendo que essa marca aqui, ela é bem definida. Ela não é 100% recortada, mas ela é bastante recortada. O fundo é bem escuro e aqui é muito mais claro do que o fundo. Ainda é um meio tom, assim, uma sombra, não é tão claro quanto a luz, mas mesmo assim é bem definido. E tem várias regiões assim que ele faz esse tipo de coisa, ó, dessa borda ser perdida, né? Existem alguns tipos de borda, que é a recortada, né? Mais recortada que você poderia conseguir seria com uma ferramenta de seleção. E daí você pode ter bordas bem recortadas, você pode ter bordas um pouco suaves, assim, não tão definidas, e você pode ter bordas que são completamente perdidas, né? Tipo, assim, ok? Você não sabe mais onde é que ela acaba. Aqui, mais hard. Aqui, perdida, né? Puxar pra cá. E aqui mais soft. Ok? Esse daqui, ó, aqui ela é perdida, aqui é hard, e aqui no meio são diferentes tons de soft, ok? Beleza? Então, sabendo disso, você vem aqui para as referências e aí você vai perceber o que está acontecendo. Aqui é uma borda lost, aqui são bordas soft, ó, elas não são muito bem definidas. Aqui você tem alguns shapes hard. A resolução da foto atrapalha um pouco,
Mas você consegue ver que aqui é bem mais hard. Aqui é extremamente hard, ó. Tem uma sombra projetada. E você precisa desses diferentes shapes, ó. Não é um só shape. Você precisa conseguir, de alguma forma, com a sua ferramenta, criar todos esses tipos de bordas diferentes. Não importa o pincel que você usa. Não importa a ferramenta que você usa. Você precisa ser capaz de criar diferentes variações de borda. É a única coisa que importa. Certo? Aqui tem outros exemplos. Olha como o cabelo se perde no fundo. Aqui é soft. Mas aqui é bem hard, ó. É praticamente uma linha aqui, separando. Aqui o cabelo se perde no fundo. Aqui na textura de cabelo é soft, ó. Não tem fio a fio, só tem uma grande massa de cor. Com algumas linhas perdidas para um lado e para o outro. Já aqui, ó, olha como aqui é bem mais hard. E também tem outra coisa. Quanto mais hard, mais chama atenção. Quanto mais soft, menos chama atenção. Então é natural que você deixe soft nas regiões que você não quer olhar e deixe hard e altamente contrastado nas regiões que você quer que que a pessoa olhe, entendeu? Aqui mesma coisa, o fundo ele tem baixo contraste, ó. Ele é só uma textura meio homogênea, assim, com poucas variações de cor, as coisas se misturam, entendeu? É esfumaçado. Essas regiões escuras de oclusão, de baixa exposição, que você não quer que a pessoa preste atenção, elas são esfumaçadas também, elas são assim, soft, são macias, às vezes lost. Mas o rosto não, o rosto é sempre muito bem contrastado e bem definido cada parte. Continuando para o próximo, o Sargent. O Sargent ele é muito conhecido por fazer marcas bem definidas e economizar o número de pinceladas, sabe? Você consegue ver claramente as pinceladas que ele faz, ó. Se você chega bem perto, de longe até parece bem renderizado, assim, bem realista, mas quando você chega bem perto, você vai ver que dá pra ver as pinceladas, ó, aqui, ó, 1, 2, 3. Ele faz pouquíssimas pinceladas, essa era uma característica muito forte dele, sabe? Ele pensava muito antes de fazer qualquer pincelada. E daí você tem essas artes que elas são formadas por vários recortes sólidos, mas que quando você olha o todo, ela faz sentido, entendeu? Existe uma coesão. E ele também faz essa brincadeira com as bordas, sabe? De colocar lost edges, ó. Olha como o lado que tá escuro você não vê nada. Que é igual a exposição de câmera, né? E a exposição do olho. Você vê mais detalhes na parte que está mais iluminada, né? E aí o escuro é um grande desconhecido na imagem. E ele mistura também, ó, a cor desse terno aqui com o fundo. Olha como essas regiões aqui de baixo interesse são todas um grande shape de escuro aqui, ó. Tudo isso daqui, ó. Aqui. É um grande shape preto, ó. Aqui também são formas abstratas. Ele também faz um soft edge aqui, ó, no pescoço junto com a barba, ó. É só um grande triângulo preto isso daqui, tá vendo? Sargent é um excelente exemplo para você entender como que formas são importantes e como você conseguir fazer uma marca rígida e misturar isso com algumas partes de marca suave é importante para o resultado final. Aqui é outra pintura do Sargent, ó. Olha como esse vestido se perde aqui na cadeira, ó. Que eles são muito parecidos. De longe, ó. Aqui também, ó. Olha uma Lost Edge aqui, ó. O vestido começa bem definido e aí vai desaparecendo até que você não vê mais a transição com a parede, ó. Esses pintores clássicos, eles fazem muito isso. Eles sugerem um pedaço da forma com uma borda recortada
E o resto eles só não pintam, eles fazem um grande esfumaçado. E aí fica essa variação, isso gera variação, o que deixa melhor o resultado final. Se fosse tudo hard, ia parecer muito artificial. Aqui também, ó, outra Lost Edge da cabeça com a parede no meio da oclusão, do cabelo com a parede. Mas aqui, que está muito perto do rosto, olha como ele gerou um recorte bem definido do formato do rosto. E aí ele deixou a orelha soft, com pouquíssimos detalhes. Tudo no rosto, que é a parte importante da imagem, é altamente recortado. É altamente definido, não tem nada incerto aqui. Mas as outras partes, ele não pinta completamente, né? Ele deixa para você imaginar. E isso deixa a pintura melhor. Próximo, outro artista clássico, Leyendecker. Leyendecker, o pessoal gosta muito porque ele literalmente coloca formas geométricas no meio das ilustrações dele, né? Colocava, no caso. Aqui, por exemplo, olha esse cabelo desse menino. Olha de longe. De longe, tudo certo, né? Chega perto, um monte de formas geométricas, cuidadosamente planejadas. Linhas, várias linhas. Como se fosse line art por cima da pintura, né? Uma das coisas que eu tinha falado, olha quantas formas geométricas tem aqui. Olha essa roupa, olha como essa roupa é formada por vários blocos de cor agrupados. Olha esse retângulo aqui, essa pincelada retangular. E ele também agrupa, mesmo com tantos recortes, ele ainda consegue agrupar sombras em uma forma e gerar bordas perdidas. Por exemplo, aqui, toda essa região aqui, juntando desde aqui o pescoço até aqui, é um shape só, com algumas linhas no meio. E aí você não sabe exatamente qual parte é qual parte. Por exemplo, aqui é o ombro, mas aqui já é o trapézio e tá tudo junto, num grande shape. Aqui também. Ele agrupa bastante as coisas. Aqui uma grande região escura, ó, que é um shape só. Olha esses shapes hards no brilho da bota. Olha aqui, olha essa perna e essa bota. Olha como é tudo um grande bloco de tinta. Mesmo com shapes hard, ele consegue colocar meio que bordas perdidas nesse processo. E ele faz isso agrupando vários shapes hards um do lado do outro até eles parecerem uma textura, entendeu? É como se fosse pontilhismo, é como se fosse dithering em pixel art. Ele vai colocando vários bloquinhos e o agrupamento desses vários bloquinhos forma uma progressão que acaba virando uma borda. Que também olha como a calça se mistura com a camisa, ó. Todo esse grande shape preto aqui. E daí ele apenas sugere que tem uma linha de contorno. Por exemplo, ela vem aqui e daí ela desaparece. Mas o seu cérebro, ele liga os pontos, entendeu? Porque tem outra linha aqui. Se tem uma linha aqui e tem uma curva aqui que vai bater nessa linha, então o seu cérebro entende. Ah, então isso aqui continua. Se essa linha não tivesse aqui, isso aqui ia se perder e ia ficar confuso. Mas ele botou essa linha aqui estrategicamente nessa posição para completar a mão e dar a entender, ok, esse braço é em curva e vem até essa mão. Isso aqui é um negócio da psicologia que o pessoal da arquitetura estuda, que chama Gestalt, que é como o seu cérebro interpreta formas abstratas. E daí, se você tem coisas alinhadas, ele completa as linhas, entendeu? Mesmo que você não coloque a linha lá, se as coisas estiverem alinhadas, o seu cérebro vai entender que tem um objeto completo ali. Olha como tem vários retângulos na face. Isso daqui, do Leyendecker,
Com certeza serviu muito de inspiração para aquelas artes do Valorant. O Valorant ele faz isso, ele coloca vários shapes geométricos na cara. Tenho certeza que foi influenciado pelo Leyendecker. Muitos artistas profissionais gostam do Leyendecker. E que tem mais exemplos. Olha como tem um shape aqui de highlight de luz, ó, branco, em formato de S aqui, ó. Aqui esse outro shape, ó. Ele vai esculpindo essas formas meio geométricas até elas ficarem bem interessantes, ó. E ele constrói a imagem inteira com base só nessas formas duras, ó. Olha aqui, olha esse retângulo aqui na jarra do highlight. Aqui você consegue ver as pinceladas, ó. Dá pra ver a textura do quadro. Olha essas formas aqui também, bem sólidas. Ele gostava muito de usar essas formas geométricas. Aqui mais um exemplo de bordas perdidas, ó, o vestido dela e tudo, e o ombro dele, tudo se perde nessa grande forma escura aqui, ó. E o cabelo, olha como o cabelo é um monte de formas abstratas. E ele agrupa várias partes do escuro aqui, ó. Tudo isso aqui tá ligado, ó. Aqui também, ó, borda perdida do cabelo com a sombra do chapéu e tudo mais. Aqui da luva com binóculo. Aqui o rosto dele e parte dela aqui também tá tudo junto, ó, vai se agrupando as coisas. Olha como é geométrico a pintura desse rosto. As formas muito bem definidas. Dá pra fazer isso aqui com um laço tool, praticamente. Se você for fazendo digital, né? Eu peguei essa imagem aqui por causa das bordas. Olha como toda essa região aqui não tá pintada, basicamente. É só uma grande área preta. E daí tem algumas bordas aqui com os shapes esculpidos indicando uma textura de roupa dobrada. E é isso. Mesmo assim você ainda percebe como uma roupa dobrada, mesmo não tendo absolutamente nada aqui. É uma forma geométrica preta. Aqui também, ó. Ele pintou apenas um pequeno fragmento desse objeto, ele pintou aqui e o resto não está nada pintado, ó. Mesmo assim você ainda entende. Porque o seu cérebro, a sua mente, ela extrapola para o resto do objeto. Se você conseguir ver só um pedacinho do objeto, todo o resto do objeto é autocompletado pela sua cabeça. Aqui é a mesma coisa, ó. Uma bolinha, pronto, isso é um vestido, o resto é preto. Basta que tenha um lado hard e um lado um pouco soft, pronto, acabou. Aqui é soft, então esse aqui é um cilindro. Aqui em cima pode ser hard, aqui pode ser hard, que tá tudo bem. Entende? Olha esse shape aqui, ó. Esse shape tão recortado aqui dessa roupa passando por cima para separar do plano de fundo. Olha como ele fazia várias pinceladas por cima para adicionar textura, pinceladas rígidas, ó, recortadas aqui, várias linhas. Olha o brilho nesse elmo. Aqui é hard e daí em cima vai esfumaçando, ó. Um lado hard e outro soft. Isso é muito comum. Os pintores adoram isso. Um lado hard, outro soft. Um lado hard, outro soft. Principalmente em metais funciona muito bem. Olha aqui como ele renderizou esse sapato. Cheio de figuras geométricas. Aqui cheio de figuras geométricas e pinceladas claramente visíveis. E daí aqui a gente vai para um artista moderno, que é o Dan Kent. Ele é um streamer. Acho que ele está trabalhando na Enva. E ele estudou tudo isso daqui. E olha como ele implementa no trabalho dele.
Olha esse estudo aqui que ele fez. Olha como essa borda é perdida aqui, ó. Ele esfumaçou de propósito aqui, ó. Tá vendo? Ele borrou. Ele provavelmente desenhou e depois borrou. Aqui. Olha como ele adiciona textura. Essas linhas aqui, ó. Todas. Essas linhas aqui, essas linhas aqui. Isso aqui é um pincel de ciscador que ele pegou e passou assim, ó. Acompanhando a forma. Aí dá a impressão de que é textura de malha, ó. Olha como a parte que não é importante, como esse reflexo aqui, é muito menos renderizada do que o rosto. Aqui atrás, ó, são só alguns shapes abstratos, meio perdidos, assim, ó, não tão importante, não tão cuidados, ó. Mas aqui, olha como tem um nível de detalhe muito mais alto. E olha como ele tenta agrupar essa grande área de escuro aqui, ó. Aqui tem uma ilha aqui, aí tem uma área escura aqui que junta tudo, até aqui, junta até aqui embaixo, assim, ó. Tá vendo? Olha como tem pouco detalhe na parte escura da imagem aqui, ó. Esse cabelo não tá tão renderizado assim. Mas a parte clara tem muito mais pinceladas, muito mais sobreposição, muito mais texturas, ó. Ele adiciona texturinhas em forma de linha, ó. Ele vai adicionando linhas. Olha aqui como tem uma outra linha, tipo uma rachura por cima dessa textura. Isso aqui, essas linhas aqui do tecido, provavelmente ele pintou sem, tudo junto. E daí ele criou uma camada por cima, talvez de overlay ou de screen, e aí pintou por cima essas linhas. Olha esses shapes abstratos esculpidos aqui, ó. E como tudo isso aqui é uma grande forma ali atrás. Aqui nessa imagem, olha como essa perna tá esfumaçando e se juntando com a capa do fundo, que é para você não olhar para cá, é para você olhar para cá. É o foco da imagem, é o rosto, tá exatamente em 1/3 da imagem. E é para você olhar para cá. E olha que interessante. Essa espada tá passando na frente do rosto. Então, e ela é um objeto metálico, altamente reflexível e altamente contrastado por natureza do material. Então, como que eu faço para eu fazer a pessoa olhar para o rosto e não para a espada, se ela está passando aqui muito perto do rosto? E ela tá passando muito perto, na frente é um objeto de alto contraste. Muito simples. Ele pegou o fundo e colocou do mesmo valor da espada nessa região aqui. Assim, você não olha para cá, você olha para cá. Olha como tem essa linha preta que separa bem do fundo, é uma borda bem recortada. Essa borda aqui ficou soft, ó, porque é o mesmo valor. E daí quando você olha de longe, você não vai olhar para cá, você vai olhar para cá. Tem várias soluções dessas usando diferentes tipos de borda. Olha como aqui é menos definido porque é no canto da imagem. Aqui é muito mais definido do que aqui. Aqui, a mesma solução. Essa bota é super escura por causa da cor do próprio material. E você quer que a pessoa olhe para os rostos, certo? Então o que é que ele fez? Ele esfumaçou. Ele esfumaçou a perna. E ele aumentou o contraste aqui em cima. Ele colocou um alto contraste entre a sombra e a luz. Assim você olha imediatamente para cima. Aqui também, ó. Ele só indicou que existe um torso aqui, mas olha como se perde a capa e o fundo. E daí, se ele tivesse colocado essa capa até aqui, ia se perder completamente a forma. Então ele recortou a capa e deixou um fragmento do torso passando aqui para o seu cérebro fazer a conexão. Ok, tem um torso passando aqui, então ele continua. E daí a borda aqui pode ser soft ou perdida. Esse aqui é um grande exemplo de shapes. Olha como ele adicionou vários shapes. Olha esses shapes aqui na escultura dos shapes. Como ele bota formas geométricas no meio da renderização para gerar interesse. Olha, ele bota linhas de rachura dentro da própria pintura aqui também, ó. Olha como essas formas são todas muito bem esculpidas e recortadas, ó. Olha aqui. Ele faz uma borda
extremamente recortada, mas ele deixa um contraste entre as cores muito baixo, ó. Aí fica parecendo que é a mesma região. Não fica uma coisa gritante separada, ó. São pinceladas muito bem definidas dentro da da mesma região de valor e cor. Aqui é um exemplo dele usando formas geométricas, ó. Olha como tem várias formas geométricas aqui. Como você fazer bordas recortadas pode ser interessante para uma arte mais gráfica. E ainda assim tem cara de pintura. Aqui. Isso aqui é uma personagem digital que ele criou. Então ele, de propósito, ele colocou várias formas hard. Olha como tem vários retângulos e coisas pontudas e recortadas e não tem tanta borda soft. Isso aqui é outra coisa que ele gosta de fazer, ó, que é inverter as cores da sombra e da luz, inverter os valores da sombra e da luz, da oclusão. Aqui nas regiões de oclusão, onde deveria ser escuro, ele deixou claro. E daí para isso ele pegou o cabelo e deixou numa cor bem escura. O que faz sentido, porque essa é uma personagem como se ela fosse um bug digital, algo assim. Então ela não obedece às leis naturais da física. Essa é a ideia, entende? Ele inverte a luz para mostrar que ela é algo etéreo ou algo não natural. Aqui, ó, uma arte que ele fez para Valorant, para Riot. E olha como o Valorant tem uma clara influência do Lay and Deck, ó, cheio desses quadradinhos e formas esculpidas e linhas. Sempre tem uns blocos sólidos e geométricos no meio da pintura. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é a cara do Lay and Deck. Isso aqui é isso aqui, ó. Um pouco mais suave. Tem até uma rachura aqui, ó. Aqui. Olha como é muito importante shapes na hora de pintar texturas. Olha como são várias bolinhas. Essa textura aqui de pena. E olha aqui como ela se perde no fundo, na parte que não interessa mais, sabe? Ele vai fazendo essa textura borrada para que se misture com o fundo. E você não olhe para essa parte muito fora da imagem. Aqui mais uma fanart de Valorant. Vários shapes, ó, esculpidos. Olha esse shape em V aqui, ó, da dobra da roupa. Olha esses shapes do tecido tensionado nesse sentido aqui. Olha os shapes do cabelo. São sempre bordas hards misturadas com um valor comum no fundo. São pequenas variações. Se você pegar uma cor clara como essa e jogar aqui dentro, vai ficar uma porcaria. Você pega a cor que já está lá e faz uma pequena variação só para adicionar textura. O erro de muita gente é pegar o branco máximo e colocar 100% aqui. Olha como tem linha em cima das pinturas, ó. Várias linhas. E aqui a gente vem para ferramentas. Sobre ferramentas, é muito simples. No tradicional, você já ganha textura meio que de graça. No digital, não. O problema do digital é que ele faz as coisas muito perfeitas. Tudo parece artificial, tudo é perfeitamente linear, tudo é perfeitamente interpolado, tudo é a cor 100% perfeita, com tudo perfeitamente recortado. E no tradicional não é assim. No tradicional você tem erros, a tinta espalha, não fica um recorte perfeito, fica camadas de tinta, vai formando um relevo de tinta. E você tem diferentes ferramentas que geram diferentes marcas no Canva, certo? E às vezes a mesma ferramenta, ela pode gerar mais de um tipo de marca dependendo de como você usa. Então, por exemplo, você tem pincéis, mas você tem espátulas para gerar formas recortadas. Você tem
esse pincel aqui, se você pegar a pintura do Bob Ross e aí você só passa o pincel na horizontal, você vai ter uma região direcional, assim como um fluxo de um rio. Mas se você ficar pegar o mesmo pincel e ficar batendo na tela e amassando, ele vai gerar uma textura de arbusto esparramado. Então, às vezes a mesma ferramenta ela gera diferentes marcas. Ó. E isso é importante porque você precisa ter um certo nível de domínio da ferramenta que você está usando. As pessoas dizem muito que pincel não importa, e até certo ponto isso é verdade, mas na prática ele acaba importando porque a velocidade com que você faz as coisas muda. Se você tiver vários pincéis para casos específicos, você fica mais rápido. E o mais importante, dado que você está usando só um pincel, você saber usar de várias formas esse pincel. Da mesma forma que no tradicional, isso faz bastante diferença também. No fim das contas, não importa se você tem um monte de pincéis ou se você tem poucos pincéis. O que importa mais é você saber como e quando usar esses pincéis para obter as marcas que você precisa. A única coisa que importa são as marcas, certo? E aí, como obter essas marcas? Como obter essas marcas? Depende, cara. Vai depender. Muita gente vai dizer, não use um pincel soft, não use só pincel soft é horrível. Não é bem assim. Provavelmente vai te atrapalhar ficar usando coisas muito soft. Mas você pode usar um pincel soft. Por exemplo, se você for tentar desenhar com isso daqui, vai ficar tudo muito esfumaçado. Você tem que ter noção de que o digital ele gera uma textura perfeita, absolutamente perfeita, sem nenhuma falha, entendeu? Isso aqui é muito artificial, certo? Para você deixar isso aqui menos artificial, você teria que pegar um outro pincel texturizado, alguma coisa que modificasse isso, entende? E daí você teria que trabalhar a textura para ela ficar mais interessante. E daí vai deixar de ser tão soft. Mas você pode sim usar um pincel perfeitamente soft e conseguir mais de um shape com ele. Por exemplo, se eu quiser usar esse pincel esfumaçado e eu quiser obter um shape hard, eu posso, é só eu diminuir bastante que ele vai virar um pincel de linha. Só que se é para fazer isso, por que não usar só um pincel hard, entende? Vai dar muito mais trabalho pintar assim. Eu também posso usar um laço tubo junto com esse pincel soft, e aí eu vou ter uma borda hard, entende? Se eu quiser um V, tem como. É possível, entende? E daí você pode voltar e trabalhar essa borda aqui. O ponto é que dá, entende? Dá para usar o pincel soft. Não é tanto sobre o pincel em si. É mais sobre como você usa e você saber por que você está fazendo aquilo. Se é para você usar um pincel soft para fazer tudo, eu acho que é uma péssima ideia, sabe? Porque vai dar muito mais trabalho. É mais fácil você ter um pincel hard e usar pincéis hard. E daí você ter algum borrador ou alguma coisa parecida. Ou usar um pincel soft somente para borrar as partes que interessam. Ou mesmo você usar um pincel que é médio, ele nem é totalmente hard, nem é totalmente soft, ele tem um gradiente na ponta, que daí você consegue fazer misturas de cor, sabe? Você consegue ir manualmente trabalhando as bordas, e é isso. E daí você pode esculpir esses shapes. Justamente esses shapes. É incrível, toda hora que eu ligo a gravação alguém tenta interromper. Então, você pode esculpir esses shapes, né? Você pode ir esculpindo os shapes de roupa lá.
ou o que quer que seja. Você tem o valor médio, e daí você vai esculpindo as formas no meio. Isso é um exemplo. Eu gosto muito de usar um pincel de borrar para ter variação das coisas. Vai depender de você, entende? Aí você tem que praticar como esculpir os shapes. Entende? Como fazer essas variações de forma que fique interessante. Tem muito a ver com a pressão também do pincel. Tipo, você não usar pressão máxima. E você ter controle de qual borda você quer e aonde você quer. Então, pode ser que a configuração do pincel aí não esteja legal. Pode ser que a configuração do seu pincel esteja péssima. O pincel que eu acredito ser o mais versátil possível é, por incrível que pareça, o Round Brush. Um Round Brush não 100%, não 100% recortado, assim, pixelado, com um pouquinho de anti-aliasing, e pressão na opacidade, pressão no tamanho, um pouco de pressão no tamanho, sem deixar... Eu não gosto de ir até o zero, porque senão o pincel fica muito... Ele vira uma caneta de fazer inking, e ele vai até o zero, e isso me incomoda. Eu gosto que o pincel pare um pouco antes, sabe? E não chegue até zero de tamanho. Normalmente eu deixo 25%. E a opacidade também, a opacidade pode ir até zero, não tem problema. Normalmente esse é o pincel mais versátil que tem, o Round Brush, com um pouquinho de pressão e de opacidade, um pouquinho de pressão no tamanho e na opacidade, né? Costuma gerar uma marca muito boa. Mas você tem que ajustar, né, para as suas necessidades. E é isso. Talvez você precise mexer aí nas ferramentas. Eu recomendo você brincar com a engine de pincel até você conseguir gerar a marca que você quer, entendeu? Antes de fazer qualquer pintura, qualquer coisa, você tem que conseguir gerar a marca que você quer. Por exemplo, você consegue gerar um triângulo em que um lado está esfumaçado e o outro está hard. Você consegue gerar formas parcialmente esfumaçadas, assim, não totalmente hard, nem totalmente soft. Consegue fazer isso com a ferramenta que você tem? Esse é o primeiro passo. Porque no tradicional, os pintores conseguem, entendeu? Eles conseguem gerar todas essas formas. Eles conseguem controlar o quão claro, quão escuro é a tinta, né? E as cores e tudo. Mas eles também conseguem controlar a forma das marcas que eles vão fazer no canvas. Então você tem que conseguir, com o seu pacote de pincéis, seja 1, 2, 10, 50 pincéis, não importa. Com o pacote de pincéis que você tem que primeiro conseguir fazer todos esses tipos de marca. Intencionalmente, quando você quiser, você tem que ter controle absoluto. Ó, eu quero uma marca dessa bem aqui. Depois que você conseguir fazer isso, aí você pensa em pintar, entendeu? Primeiro você aprende a fazer a marca. Aí depois que você souber fazer a marca, pronto, você fazer uma marca de um retângulo aqui. Eu quero fazer uma marca retangular. Vou fazer uma marca retangular. Consigo. Daí agora eu quero alterar. Quero alterar aqui para transformar isso num cilindro. Ok, com esse pincel eu consigo fazer esse tipo de marca. Agora eu quero fazer a marca soft aqui no meio, mais clara, entendeu? Eu quero iluminar um lado. Eu consigo fazer uma... Quero separar o plano do topo do plano de baixo. Eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer a marca hard aqui com esse pincel? Consigo. Ou eu preciso de outro pincel? Eu preciso de outra configuração? Consigo. Agora eu quero fazer uma marca aqui soft, desse lado. Eu consigo fazer? Eu consigo fazer essa marca soft? Eu consigo fazer uma borda que não é completamente marcada aqui com esse pincel? Consigo. Posso usar o meu desfumaçar. Eu tenho esse pincel aqui como uma ação automática para mim, né? Ele já faz a borda para mim. Mas também dá para fazer com round brush. Você consegue ter controle do quão esfumaçado é?
Isso é o primeiro passo, você precisa ter esse controle. Depois você pensa no que você vai pintar e tal. Mas se você não consegue fazer essa variação de marcas com o pincel quando você quer intencionalmente, então tem um problema de setup, entendeu? Porque pode ter um problema de setup. O pincel ele pode ser sim um problema. Muita gente diz, pincel não importa nunca. Não, importa sim, importa sim. Se você não consegue ter controle disso aqui, você não consegue, por exemplo, você está fazendo uma pintura e aí você quer colocar, você está pintando aqui, aí você quer colocar uma borda recortada aqui nessa orelha e você não consegue, então tem um problema de setup, entendeu? Você tem que ser capaz de colocar uma borda recortada quando você quiser, entendeu? Você tem que ser capaz de colocar. Se você não consegue colocar uma borda recortada, tem um problema de setup. E se você quiser colocar uma borda esfumaçada, seja qual for o setup que você está usando, você também tem que ser capaz de colocar essa borda esfumaçada. Você não pode ser impedido tecnicamente de fazer o que você está tentando fazer. Por exemplo, você sabe que você tem que colocar uma borda hard aqui em cima e você quer colocar uma borda hard aqui em cima e uma borda soft embaixo, certo? O seu setup permite você ter o controle de onde vai ser hard e onde vai ser soft? Seu setup permite esse controle? Porque se ele não permitir, então você tem um problema de configuração. Então eu sugiro avaliar isso primeiro, ver se está tudo certo aí, se eu tenho os pincéis para fazer o que eu quero, meus pincéis deixam eu fazer o que eu quero. E daí se eles deixarem você fazer o que você quer, depois que você tem um conjunto de pincéis que deixa você controlar as bordas, a bel prazer, do jeito que você quer, você sabendo que é para colocar uma borda num certo lugar, ou você querendo colocar uma borda num certo lugar, você consegue colocar essa borda? Se a resposta é sim, então o setup tá beleza. E daí você vai estudar onde colocar quais tipos de borda, entendeu? Uma vez que você tem controle da ferramenta. É isso.